Começa a falar de mágoa, a gente já lembra sempre do perdão junto. E eu vou adiantar o nosso assunto de hoje. O tema é mágoa, é perdão. Nem sempre as pessoas entendem as nossas expectativas, né? Às vezes a gente entende que precisa perdoar, mas a gente tá magoado. E as decepções, elas nos machucam. Só que a verdade é que elas não podem durar muito tempo não, gente. E tem gente que fica decepcionado uma vida inteira, jogando a vida fora. E para trazer luz a esse assunto, não podia ter ninguém mais especial do que ele, o terapeuta transpessoal e escritor William Sanches. Ah, que energia Seja boa! muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou fazer uma coisa com você. Faça. Eu vou pedir para, quer ver, deixa eu ver, a Tati vai escrever lá no Vida Melhor Oficial, Sim. assim, qual é a sua maior dificuldade em lidar com mágoa e perdão? E aí a gente depois vai conferir juntos e a gente vai falar sobre esse assunto. Sim. Vamos fazer e pode isso? mandar pergunta também, se quiser. Também pergunta no 11 9 50 45 18 40. Qual é a sua maior dificuldade em lidar com a mágoa e liberar perdão? E a gente vai voltar para bater mais papo sobre esse assunto. O William preparou um material maravilhoso para todos nós. Então, você já sabe o caminho? Senta aí, Obrigado. toma um copinho de água Já sou de e casa. se prepara, porque a turma vem que vem, tá bom? E a gente precisa aprender mesmo, porque essa é a melhor época do ano. E a gente não pode desperdiçar essa época por causa de mágoa, por causa de decepção, né? A gente precisa se libertar. E essa libertação faz a vida ficar cada vez melhor. Agora vem cá, porque o nosso querido amigo William Sanches está aqui esperando. A gente fica muito feliz com a sua presença sempre. Você trouxe hoje aqui, olha, o Desperte a Sua Vitória, mas eu quero dizer que seus livros todos são sensacionais. Obrigado, e Quintessência é Cláudia. maravilhoso. Obrigado. E, gente, quem não conhece, quem ainda não leu, William Sanches precisa ler, tá? Obrigado. Agora vamos falar um pouquinho de mágoa, para depois a gente falar de perdão, né? Sim, parece que é um caminho, né? A gente está nesse trajeto Começa a falar de mágoa, a gente já lembra sempre do perdão junto. E é um exercício, né, Cláudia? Porque todas as épocas nos convidam para essas coisas. Então, de repente, Dia das Mães, muita gente está magoada com mãe, começa a repensar sobre essa situação, ou não quer falar com a mãe naquele dia. Dia dos Pais, não vou ligar para o meu pai porque ele me fez umas certas coisas, não estou falando com ele e tal. E aí a gente vai alimentando aquela mágoa. Numa época como essa, de fim de ano, onde as pessoas normalmente vão se reunir com a família, ou seja pelo telefone, online, mas tem pessoas que às vezes você não quer ter contato. E naquela data você acaba tendo contato. E aí começa a relembrar umas mágoas, que são mágoas muito antigas, que elas só existem dentro da gente. Aliás, a mágoa é esse sentimento que a gente alimenta o tempo todo dentro de nós, porque é nós que somos responsáveis pela mágoa que mora dentro da gente. Às vezes, a outra pessoa que nos fez alguma coisa, nem lembra mais, nem está sabendo mais de nada, e às vezes nem percebeu que te magoou. Mas essa expressão, por exemplo, a Cláudia magoou o William. Não foi a Cláudia que magoou o William, foi eu que me magoei por alguma atitude que ela fez. Mas ela, por si, não tem poder de me magoar. Normalmente, Cláudia, uma coisa curiosa. Quem nos magoa são as pessoas que nós temos algum sentimento por ela. Então, eu tenho um sentimento por você, uma expectativa da maneira com que você vai me tratar, com o carinho que você sempre me trata, o amor. E de repente você faz alguma coisa que eu não esperava, não foi você que me magoou, fui eu que me magoei. Faz sentido? Com alguma coisa que você fez. Então a mágoa está ligada à expectativa que a gente tem das pessoas. Nós fazemos uma expectativa com pessoas, com situações, com emprego, com viagens, com alguma coisa, e a gente passa a alimentar esse sentimento dentro da gente, que é um sentimento muito negativo, porque a nossa vibração vai lá para baixo, porque o que muita gente não nos fala é que por trás da mágoa, antes dessa mágoa nascer, dela estar encorpada dentro da gente, tem um sentimento chamado raiva, uma emoçãozinha ali que vai te atrapalhar, vai te dar uma descarga emocional assim muito negativa. Por quê? Alguém me fez alguma coisa, porque ele me fez aquilo, onde já se viu ela me tratar daquele jeito, eu fui lá com tanto amor, ela nem olhou na minha cara. Isso aqui é o quê? Raiva. Então essa raiva, ela está por trás dessa mágoa que ainda virá. Então a gente tem uns sentimentos que eles
cria uma certa vida dentro da gente que a gente não está se dando conta que isso está nos atrapalhando até em outros campos da vida. Vamos deixar um pouquinho a mágoa guardada aqui e vamos analisar um pouco a raiva. A raiva está intimamente ligada a uma outra coisa que é terrivelmente, que é a vingança. Porque quando alguém está sentindo uma raiva muito grande, ela logo pensa, porque agora eu vou fazer com ela o mesmo que ela fez comigo. E é contrário a tudo que Jesus nos ensinou. Então, Jesus ensinou a perdoar. Perdoa 70 vezes 7 e perdoa quando o teu irmão fizer alguma coisa, né? Por quê? Porque nós podemos magoar outras pessoas sem a gente perceber. A gente fala isso na oração do Pai Nosso também, né? Perdoar aquele que nos tem ofendido, assim como nós, de repente, perdoamos alguém e a gente não sabe. Então, quando eu trabalho a raiva, eu tenho uma tendência de me vingar e criar na outra pessoa também uma mágoa sua nela. Vamos voltar para a mágoa? Vamos pegar a mágoa, vamos trazer ela para cá agora. A mágoa, ela pode ser um sentimento que eu estou o tempo todo alimentando. Como que chama, por exemplo, tem uma coisa na medicina que tem um nome. Quando o bebê nasce, ele não é alimentado, ele morre de... Tem um nome. Inanição. Inanição. Sabia que o sentimento nosso, ele pode morrer por inanição? Porque a gente não alimenta ele? Olha que interessante, a mágoa, ela vai ficar encorpada, viva dentro de mim o tempo inteiro, porque eu estou alimentando ela. E como eu alimento? Com pensamentos, lembrando daquilo o tempo todo, falando daquilo para os outros. E às vezes a gente fala para um amigo, olha, eu fui lá, a Cláudia me tratou de um jeito. Como um amigo me conhece, sabe o que eu quero ouvir, e ele quer me agradar, esse é o papel de amigo muitas vezes, agradar o outro, o que ele vai falar? Ele vai falar uma coisa contra você para me agradar. E aí acaba alimentando a mágoa sem perceber. E a gente, às vezes, quer estar tão certo da nossa mágoa, que a gente fica pedindo opinião dos outros. Você não acha que foi um absurdo ela ter feito aquilo comigo? É o outro. Claro, eu acho sim. Vai alimentando a sua mágoa. Só que essa mágoa é a mesma coisa que você pegar um carvão em brasa para tacar no outro, só que quem se queima primeiro é você. Então são sentimentos tão negativos dentro de você que só estão atrapalhando a sua própria vida. Faz sentido? Total sentido, total. E liberar perdão não é para o outro, é para a gente mesmo. Eu costumo dizer que quando a gente tem mágoa, a gente carrega uma mochila cheia de pedra. Cheia de pedra. Né? Pesada mesmo. E dói. Então, quer dizer, você ficou chateado porque a pessoa te magoou. Aí você carrega aquela mágoa e você vai ficando mal por conta da carga que você está carregando. Péssimo, você se machuca 2 vezes, né? E sabe que às vezes a gente não se dá conta que aquela outra pessoa não sabe do que aconteceu, mas às vezes eu não fiquei magoado com o que essa pessoa fez agora, porque é só a pontinha do iceberg. Eu posso ter lá no meu passado alguma situação que me feriu e eu esqueci conscientemente, mas ela está armazenada no subconsciente. Vou dar um exemplo simples aqui. A sua mãe fez um jantar na casa dela e esqueceu de convidar você. Aí você, lá na época, ficou muito chateado com a sua mãe. Só que depois de um tempo passou, você perdoou sua mãe e vida continua. Quando alguém fez um jantar e não te chama de novo, você vem com aquela raiva de volta. Mas aquilo está intimamente ligado à primeira situação também. Então, às vezes, você está magoado com alguma coisa que alguém fez para você agora. Mas analisa o que está atrás do de trás, aquilo que eu sempre falo aqui. A gente olhar atrás do que está lá atrás. E às vezes é lá na infância, viu, gente? Muito. Eu sempre faço esse exercício. Eu volto lá para a 5ª série, né? Lá para a 3ª série, da época da melhor amiga, né? Porque essa fase que a gente ainda está em processo de amadurecimento é uma fase muito forte. E que acontecem muitas coisas, né? Produzindo e que a gente nossos valores. Exatamente. E a gente se frustra muito, Sim. né? Olha uma coisa que é muito perigosa quando a gente fala em relação à mágoa. Por que eu uso a palavra perigo? Porque quando você tem um cérebro, uma mente espetacular, e nessa mente espetacular sua você pode sonhar, ser criativo, imaginar coisas sobre o seu trabalho, ter ideias. Imagina que essa sua mente pode ter uma ideia rentável agora para você ganhar dinheiro, para você fazer dinheiro. E essa ideia rentável está aí na tua cabeça escondida, mas ela não consegue germinar porque está cheia de mágoa.
tá cheio de culpa, tá cheio de rejeição, tá cheio de tristeza, tá cheio de coisa assim pesada que não tá dando espaço para outras coisas dentro da tua cabeça. Deus é tão espetacular quando fez o ser humano que ele fez uma parte do nosso cérebro só para a gente poder pensar, sonhar, ser criativo. E às vezes a gente deita lá no nosso sofá e fica assim, não acredito que ela me fez aquilo. Olha, de novo, remoendo. E a gente usa a expressão remoer, né? Remoer, você já moeu uma vez, agora você está remoendo, ruminando. William, e qual o caminho, no seu ponto de vista, para o perdão? O perdão é enfrentar a sua mágoa. Então, examiná-la com o olhar, assim, daquele que quer resolver, daquele juiz que quer fazer um acordo, não aquele que quer inflamar, que quer pôr querosene, fazer uma coisa maior e querer convencer todo mundo do errado. Não. É você olhar para a sua mágoa e ver até que ponto ela realmente aconteceu daquele jeito, ou foi uma expectativa da tua cabeça, ou foi algo que você criou, ou outra pessoa nem percebeu. E um passo muito importante é o diálogo. Perfeito. Então, se é alguém próximo a você, prepare um ambiente, um café, um almoço, ou vá num ambiente neutro, vá no shopping, num café que vocês não conhecem, e lá você diz assim, olha, eu posso falar uma coisa que eu senti, nunca fale do outro. Se você chegar nesse café, isso vale para casal, para namorado, para chefe, para funcionário, para todo mundo. Fala do seu sentimento, não importa, né, que relacionamento você esteja, não importa. Fale de você. O diálogo realmente, ele liberta. Vamos fazer o seguinte? Dar uma analisada no que a turma escreveu. Eu quero, tô louco para responder e aí a gente perguntas. volta já, tá bom? Combinado. Então eu quero saber a sua opinião, quero saber o que é que tá pegando aí, qual é a sua dificuldade em lidar com as suas mágoas e liberar perdão. Agora vamos lá de volta com o William Sanches e com as perguntas. A gente já pode até começar a colocar na tela, porque eu sei que já tem bastante participação, viu, William? Eu adoro a participação do pessoal, porque a gente aprende muito com a história do outro, né? Com certeza. Porque às vezes o que uma pessoa está passando, tantas outras estão passando a mesma coisa. Ó, essa não se identificou, mas ela fala assim, eu não esperava que minha avó fosse ficar contra mim. Ah lá. Precisei tomar uma decisão e ela foi contra. Hoje não consigo mais ser a mesma com ela. Isso é mágoa? É mágoa. Sabe por quê? Quando ela diz no começo, é ela ou ele, não sei, quando diz assim no começo, ela fala não consigo mais ser a mesma, né? Então é ela. Ó, quando você diz assim, eu não esperava que a minha avó fizesse aquilo comigo. Você criou uma expectativa com um conjunto de crenças que você tem dentro da sua mente. Você sabe também, conhecendo a sua avó, o jeitinho dela, o jeito que ela lida com você. Você cria uma expectativa. De repente, a tua avó estava num dia que não estava bem, estava preocupada. Ela também tem as preocupações dela, os cuidados com outras pessoas. E aí, você foi lá. De repente, não sei o que aconteceu, mas você esperava que ela fosse te agir de um jeito e ela agiu de outro. E aí você criou o quê? Não consigo mais ser a mesma com ela. Então o problema não está na sua avó, está em você. Porque você não está sendo a pessoa que a tua avó também espera. Então, você mudou por algo externo. Significa que o seu interno está muito fragilizado. Então, quando você está muito confiante de si, sabe quem você é, tua avó pode ter tido um dia tão legal, daí vocês estão tomando café e fala assim, vó, eu vim aqui um dia e me aconteceu isso, 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 e a senhora me tratou. Eu tenho certeza que a sua avó vai falar assim, filha, me desculpe, que eu nem percebi que eu fiz isso. Nesse caso, eu precisei tomar uma decisão e ela foi contra. Nem sempre as pessoas, elas concordam com as nossas decisões. A gente também precisa entender e aceitar o outro como o outro é, né? Nem sempre quando alguém... Quem nos ama também fala não. Exatamente. Então, às vezes, quando você foi pedir uma opinião, você precisou tomar uma decisão, a tua avó não agiu do jeito que você esperava. E aí, automaticamente, eu não consigo agora ser mais do mesmo jeito com ela. Então, o problema está em você. Você tomou uma decisão, tua avó não te apoiou, tá tudo bem. Continue derramando todo o amor na sua avó, conversando com ela, fazendo sempre como você sempre agiu com a sua avó. E continue blindando o seu relacionamento com vó, porque é uma delícia ter vó, é tão bom. Agora aqui, olha, minha mãe sempre deu mais atenção para o meu irmão do que para mim. Hoje sinto mágoa dos dois. Não tem um dia que não pense nisso e não sei o que fazer. Olha que interessante, não tem um dia que eu não pense nisso. Já é adulta, ainda está com raivinha da mãe, está com magoinha do irmão e está alimentando isso o tempo todo. Olha, de repente a gente tem um irmão e a gente tem a sensação de que a mãe dá mais atenção para aquele irmão.
Às vezes, aquele irmão precisava de mais atenção. Às vezes, o irmão tinha mais dificuldade, a mãe estava ali atenta às dificuldades do irmão. Você sempre foi uma pessoa para frente, você foi uma pessoa que resolvia suas coisas. A tua mãe não tinha que estar o tempo todo em cima de você, mas não significa que ela não te ame a mesma coisa. Não confunda amar o outro com atenção ou só com atitudes ou só com cuidados. Cada pessoa expressa o amor de um jeito, do jeito que ela consegue. Então, às vezes, a sua mãe dava mais, na sua cabeça, dava mais atenção para o seu irmão, porque ela possivelmente fazia mais coisas para ele. Agora, não tem sentido nenhum, respeito o seu sentimento, respeito o que você vive, porque eu não estou junto de você, mas você ter mágoa dos dois faz só mal para você e para o relacionamento que você tem com a tua família. Porque até hoje, você depois de adulta, continuar falando que a sua mãe dava mais atenção, então na hora de você olhar para frente da sua vida, perdoar você, sua mãe e seu irmão. Faça uma conversa, vale muito a pena. Então, mãe, quando eu tenho uma coisa aqui que me incomoda, fale. Verbalize. Mãe, eu tenho um sentimento aqui dentro de mim que ele está me incomodando. Porque eu sentia, olha, sempre falando de você, não da sua mãe. Se você chegar para sua mãe e falar, você, mãe, você só olhava para o meu irmão, você só dava atenção para ele, você só ama ele. Você está falando do outro, você está acusando, você está usando sentimentos negativos na direção dela. Fale de você. Aí você ouve a tua mãe. Eu tenho certeza que a tua mãe vai falar assim, não, filha, eu acho que você não percebeu, mas aconteceu isso, 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 e a mãe te ama. Você vai limpar uma coisa tão importante dentro de você, que é esse sentimento mágoa, que só está colocando sua vida para baixo. E às vezes você está todos os dias lembrando dessas situações e qualquer coisa à sua volta, você pega como prova para fortalecer essa mágoa que está dentro de você. Eu sei, quando a gente pensa em algo que nos magoou, eu me coloquei agora no seu lugar, pensando, não tem um dia que você não pense nisso, até dói no físico. E olha só o que você está provocando, um sofrimento no seu corpo físico. Eu penso muito assim, que quando Jesus fala perdoar 70 vezes 7, não é porque a pessoa vai errar 70 vezes 7 com a gente. É que vem na nossa cabeça 70 vezes 7, 1000 talvez. E a gente vai perdoar toda vez que vier na nossa cabeça. Lembra que você domina o seu pensamento? Veio esse pensamento, manda embora. É importante você não ficar se machucando, não. Um exercício simples que ela pode fazer é, veio o pensamento ruim de mágoa, de negatividade, ou de alguma coisa que a mãe fez, substitua por algo bom que a mãe fez que você lembra. Maravilha. Um bolo, uma coisa simples do dia a dia mesmo, vai ser tão bom pra você. E vamos terminar aqui, olha, meu namorado me traiu com uma colega de trabalho. Sinto tanta mágoa dele que acho que dessa vez não supero e termino tudo. O namoro é para terminar, né? Porque se você tem um namorado que já te traiu com a colega de trabalho, namoro é para você conhecer o outro. E você tem valores e combinados dentro de um relacionamento. Se ele já furou o combinado de vocês e aí sim te traiu, vale a pena sim você encerrar esse relacionamento e cuidar de você. O principal relacionamento que você tem que ter é um relacionamento com você. Então você se amar, cuidar do teu corpo, cuidar da sua saúde, ter se tocar, se abraçar, olhar para você, silenciar para ouvir a tua alma, ouvir Deus que está em você. E aí sim, quando você tiver com um relacionamento bem legal, fortalecido com você, abra o teu coração para conhecer uma outra pessoa que quando chegar vai te amar o mesmo tanto que você se ama. Maravilha. Mas não fica remoendo essa mágoa não, faz igual. Veio o pensamento, manda embora, porque ó, lembra do que o William falou, né? O namoro serve para isso, para você conhecer a pessoa. Conheceu, e veio o lado positivo. Que você merece coisa melhor. O lado positivo de tudo. Que bom que foi agora no começo. Que bom que foi agora. Não é? Maravilha. Ó, isso é livramento. Livramento. Gente, o William Sanches, maravilhoso, tem Instagram. Segue lá. Ele tá no William Sanches Oficial, posta sempre coisas lindas, né? Ele tem uma atuação muito forte, vai ajudar bastante, tá? E tem o site também com várias possibilidades para você crescer. williamsanches.com.br. É tão fácil me achar, digita no Google William Sanches, tem o canal do YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, sempre com mensagem para levar as pessoas para cima. Isso é maravilhoso. Ó, gratidão muito mais uma obrigada. vez a você e a toda a sua equipe. Um lindo final de ano. Obrigado para vocês todos. E volte mais vezes. Vamos estar mais juntos em 2022. Eu espero, tá bom?